Vou revelar então qual é este produto, ok? E olha, o Sérgio Ferreira da Cruz e a Viviane Vale deram excelentes palpites, porque realmente eu estou falando. A gente vai falar sobre não vou nem chamar de medicamento, porque não é vendido com prescrição médica, é algo que se encontra no mercado, nas lojas de alimentos. Então vou me referir a essa substância como um produto. E esse produto, né, é um fitocomplexo, é derivado de uma fruta que é muito bom, que é uma excelente opção para quem quer controlar melhor o açúcar no sangue. Então, diabéticos, pré-diabéticos, pessoas que querem emagrecer, esse vídeo é para vocês, porque a gente vai falar sobre essa substância que pode te ajudar muito a controlar os seus níveis de açúcar no sangue. Então, nesse vídeo aqui, você vai descobrir que é possível reduzir o açúcar do seu sangue sem medicamentos. E uma vez reduzindo o açúcar do seu sangue, você não vai precisar tanto assim do glifage, que é a metformina, da insulina e de outras substâncias, de outros medicamentos utilizados no controle da diabetes. E o melhor de tudo é que esse produto, essa substância, ela não tem quase nenhum efeito colateral, ainda mais se você tomar de acordo com a orientação que será dada aqui na nossa live. E ó, deixando o recado aqui, que não é, o Dr. João falou que aquilo é bom para controlar a glicemia, eu vou parar de tomar o meu medicamento da diabetes. Não estou falando para você fazer isso, ok? Então todo e qualquer medicamento deve ser descontinuado, aumentada a dose, diminuída a dose, com acompanhamento do seu médico. Então essa live aqui não é uma consulta e também não substitui uma consulta. Então a gente está aqui te orientando, fazendo recomendações, mas de forma alguma falando para você mudar a sua medicação, abandonar a sua medicação, diminuir ou aumentar a dose da sua medicação. Estamos combinados assim? É algo que está bastante acessível, é algo que não custa caro, é algo que você vai no mercado perto da sua casa ou em alguma loja de produtos alimentícios e você vai encontrar esse produto. Então, assim, é uma excelente oportunidade para você ter mais saúde, para você controlar melhor a sua glicemia e também ter mais qualidade de vida. Ó, eu já adianto também, tá? Eu tomo quase todos os dias. Eu tomava da forma tradicional, ok? Mas aí eu acabei descobrindo uma nova forma e agora eu utilizo desta nova forma que eu também vou mandar para vocês. Só que a forma tradicional é uma forma mais acessível, uma forma mais barata, é uma forma mais fácil também. Só que eu vou apresentar aqui também uma outra oportunidade, uma outra alternativa. Então vamos que vamos, pessoal. E qual é a importância da gente falar sobre o diabetes? Porque o diabetes é um problema muito comum, não só no Brasil, como também no mundo. Então aqui no Brasil, nós temos cerca de 40 milhões de pré-diabéticos. Isso é muita gente, né? Se a gente pensar que a nossa população tem 200 milhões, então aqui ó, a gente está em 70 pessoas agora. Isso significa que dos 70 que estão aqui, 14 têm pré-diabetes. Então é bastante gente. Será que é o seu caso? Escreve aí nos comentários. Você tem diabetes? Tem pré-diabetes? Tem algum outro problema de saúde? Comenta aí que eu quero te conhecer melhor e eu quero entender melhor também qual é o público, quem é que está nos assistindo aqui agora. Então essa informação é muito importante para a gente escolher o melhor conteúdo para levar para você. E além desses 40 milhões de pré-diabéticos, nós temos 13 milhões de diabéticos. Isso é muita gente, pessoal. Muita gente mesmo, porque o diabetes é um problema que até pode não ser grave na maioria das vezes, mas tem consequências muito complicadas em alguns casos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E dos pré-diabéticos, a estimativa é que 1 de 4 pré-diabéticos acabam se tornando diabéticos de verdade, muito porque não seguem as orientações, muito porque não fazem alterações, modificações no estilo de vida, e aí faz com que esse pré-diabetes
acabe se tornando um diabetes, ok? A gente fez uma pesquisa aqui algumas semanas atrás no nosso canal e aí 32% dos nossos inscritos disse ter diabetes. Então, 1/3 das pessoas que nos assistem aqui tem diabetes. Então, pessoal, é muita gente. Obviamente, não é um problema tão comum quanto a pressão alta, mas ainda assim é um problema bastante frequente e que gera consequências graves. Vamos lá! Existem basicamente 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. 90% dos casos são de diabetes tipo 2, ok? Então, o diabetes tipo 2 é muito mais comum do que a diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 é causado pelo que a gente chama de resistência à insulina, quando as células do nosso corpo não respondem de forma adequada à insulina produzida pelo pâncreas, fazendo com que haja um acúmulo de glicose no sangue. Então, como que funciona? A insulina faz com que as nossas células peguem a glicose do sangue e leve para dentro das células, ok? Então, se as nossas células não estão sensíveis à insulina, elas não respondem à insulina, o que isso significa? Que vai ter muito açúcar no sangue, porque as células não vão conseguir captar, tirar esse açúcar do sangue, e aí o sangue vai ficar com mais açúcar do que deveria. E isso vai gerar diversos problemas: inflamação, lesão ocular, lesão renal, lesão nervosa da neuropatia diabética, por exemplo. Então, quando as nossas células não respondem à insulina, elas não conseguem retirar o açúcar do sangue e trazer esse açúcar para dentro das células. Beleza, pessoal? E além disso, né, quando o pâncreas tem que ficar ali produzindo muita insulina, de modo a sensibilizar as células, ele acaba ficando sobrecarregado, produzindo cada vez mais insulina, só que essa insulina passa a não ser mais suficiente, e aí, como eu falei, se a sua célula não consegue tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro da célula, aí a gente vai ter níveis elevados de açúcar no sangue, e aí vai acusar a glicemia em jejum alta, vai acusar a hemoglobina glicada alta. Esse diabetes do tipo 2, ele é geralmente diagnosticado em adultos, embora a gente possa diagnosticar em todas as idades. É algo que diferencia um pouco também do diabetes tipo 1, que geralmente dá sinais e sintomas bem cedo, quando a pessoa ainda é jovem, ainda é criança. E o diabetes tipo 2, ele tem uma relação direta com sobrepeso, obesidade, sedentarismo, e é por isso que no tratamento, na prevenção e na reversão da diabetes, do diabetes tipo 2, é muito importante o estilo de vida saudável, tá? Então, a obesidade, por exemplo, é o fator de risco ambiental mais significativo para diabetes. Então, quer ver um clássico diabético? Aquela pessoa que está acima do peso, que você vê que ela apresenta aqui nessa parte aqui, nas dobras também, aqui atrás do pescoço, aqui na testa, uma coloração mais escurecida. A pele fica mais escura do que a pele habitual daquela pessoa, que é a acantose nigricans, um sinal de resistência à insulina. Então, esse é um típico paciente que a gente olha para ele e fala: essa pessoa, no mínimo, é pré-diabética, mas provavelmente ela é diabética, porque se essas manchas, digamos assim, se essa acantose nigricans já aparece, isso indica um estágio mais avançado da resistência insulínica e provavelmente já indica diabetes, ok? E no passado, geralmente, o diabetes do tipo 2 só era diagnosticado em pessoas mais velhas, então era praticamente uma exclusividade dos idosos. Só que hoje, como as pessoas não se alimentam bem, como as pessoas estão cada vez mais acima do peso, cada vez mais obesas, cada vez mais sedentárias, o diabetes do tipo 2 vem aparecendo cada vez mais cedo. Então é até engraçado. Volta e meia circula aí pelo WhatsApp, pela internet, fotos, vídeos
de como eram as pessoas na década de 40, na década de 50, e a gente olha e era todo mundo magrinho mesmo. Hoje isso não é mais assim por diversos fatores. A população mundial hoje como um todo, ela tem um número muito grande de pessoas com sobrepeso e aqui no Brasil não é diferente. Então mais da metade dos brasileiros está acima do peso, no qual eu aqui, Dr. João que vos fala, também está acima do peso, ok? E eu reconheço que eu estou acima do peso e estou me esforçando para mudar, para melhorar, para voltar ao meu peso adequado. Questão de tempo só, pessoal, já estou chegando. E, obviamente, como tudo na vida, a genética influencia. Mas a genética não é o único fator. É o que a gente sempre diz aqui. A genética, ela é uma analogia que pode parecer violenta para alguns, mas é uma analogia legal. Eu gosto. Que a genética, ela carrega a arma, ela carrega o revólver, porém, quem aperta o gatilho são os hábitos, é o ambiente. Então, uma arma carregada, ela é, a princípio, inofensiva e passa a ser ofensiva quando alguém aperta o gatilho. Se ela deixar ela quietinha, ela não vai disparar sozinha, ok? É assim, mais ou menos, que funciona em relação à genética, ao ambiente e aos hábitos numa doença como o diabetes tipo 2. É óbvio que outras doenças são 100% genéticas. Não é o caso do diabetes tipo 2. Mas e aí? Como que essas 2 colheres à noite podem ajudar a controlar a glicemia? Já que esse é o nosso principal assunto dessa live de sábado. Então o primeiro ponto é que esse eu vou chamar de suplemento. É um alimento, na verdade, não vou nem chamar de suplemento, é um alimento. É algo utilizado com muita frequência na cozinha. Então, qual é a primeira função deste alimento? A primeira função dele é controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, quando você consome esse alimento antes de uma refeição rica em carboidratos, por exemplo, ele reduz os níveis de açúcar após a refeição, regulando os níveis de açúcar no sangue. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira forma que esse alimento ajuda, né? Ele controla os níveis de açúcar no sangue. O segundo ponto é que ele reduz o índice glicêmico dos alimentos. O que é o índice glicêmico dos alimentos? É a velocidade com que aquele alimento eleva os níveis de açúcar no sangue. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápida é a elevação do açúcar no seu sangue após o consumo daquele alimento. Então, quando você consome os alimentos junto com esse líquido que nós estamos conversando aqui agora, o que acontece é uma diminuição da velocidade com que esse alimento, um pão, por exemplo, elevaria os níveis de açúcar no sangue. Então, por exemplo, quando você come uma batata e ingere essa batata junto com esse líquido que nós estamos conversando, há uma redução de 43% do índice glicêmico da batata, ok? E em relação ao pão, por exemplo, há uma redução de 30% dos níveis de açúcar no sangue e de insulina se esse líquido for consumido antes do pão, se você tomar essas colheres antes do pão. Então, de certa forma, esse suplemento, alimento, líquido, ele diminui as consequências dos carboidratos refinados no nosso corpo ao reduzir a velocidade com que esse alimento eleva os níveis de açúcar no sangue, ou seja, ao reduzir o índice glicêmico dos alimentos. Então, é um mecanismo de ação, digamos assim, muito interessante para quem tem diabetes, porque se você é diabético e você ingere um alimento com alto índice glicêmico, é muito provável que você tenha um pico de glicose e isso não é interessante para o controle da sua diabetes, do seu problema, beleza? O terceiro ponto é que este produto ele diminui a resistência à insulina, facilitando assim o controle dos níveis de glicose à noite, ok, pessoal? Então, como a gente falou aqui, um paciente diabético é um paciente que tem
resistência à insulina. É um paciente que tem baixa sensibilidade à insulina. E quando a gente utiliza este líquido, utiliza este produto, a nossa sensibilidade à insulina aumenta. Então a gente tem uma redução da resistência à insulina e as nossas células passam a responder melhor ao estímulo da insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas, e aí uma vez as células respondendo melhor à insulina, elas conseguem retirar com mais eficácia o açúcar que está circulando em nosso sangue, ok? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que este produto ele contribui para a perda de peso. Pois é, ele gera saciedade, come-se menos, auxilia no metabolismo da queima de gordura, reduz os níveis de açúcar no sangue e também reduz a produção de insulina e ajuda a combater a gordura no fígado. Então, o paciente diabético tipo 2, geralmente, é um paciente que está acima do peso. E um dos pilares terapêuticos do diabetes tipo 2 é justamente manter um peso saudável. Diabetes tipo 2, ao lado da pressão alta, ao lado da dislipidemia, da hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, ao lado do aumento da circunferência abdominal e, portanto, sobrepeso, é um dos pilares da síndrome metabólica, que é um problema muito comum e muito grave que pode gerar consequências terríveis para a pessoa, ok? Então, uma vez você controlando melhor o peso, você perdendo peso, você queimando gordura, o seu controle do diabetes também passa a ser melhor, porque manter um peso saudável é parte do tratamento do diabetes tipo 2, ok? E fizeram vários estudos com esse produto e viram que as pessoas que tomavam esse produto perdiam peso. Então, só de tomar esse produto, provavelmente o seu peso vai reduzir, você vai queimar mais gordura. O quinto ponto é que este produto ele causa a redução da glicemia matinal, que é aquele fenômeno do amanhecer, onde muitas pessoas acordam com a glicemia alta, mesmo não tendo consumido carboidratos no dia anterior ou na noite anterior. E é por isso que quando você consome esse produto à noite, antes de dormir, ele vai te ajudar a controlar essa glicemia do amanhecer, né? Então, provavelmente, ao tomar à noite, quando você acordar, a sua glicemia não vai estar tão alta assim. Mas e aí, pessoal? Do que a gente está falando aqui? O que você acha? Escreve aí nos comentários qual é o seu palpite. Vou revelar, então, qual é este produto, ok? E olha, o Sérgio Ferreira da Cruz e a Viviane Vale deram excelentes palpites, porque realmente eu estou falando do vinagre de maçã, que além de controlar a glicemia, ele também é capaz de reduzir a pressão e reduzir o colesterol ruim. Então, o vinagre de maçã ele é uma excelente ferramenta contra a síndrome metabólica que a gente falou aqui, que é pressão alta, sobrepeso, diabetes, colesterol alto, ok? Então, o vinagre de maçã, se você tá gordinho, se você tá meio rechonchudo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, é uma excelente opção para complementar o seu tratamento, ok? Não estou falando para você parar de tomar os seus medicamentos e começar a tomar apenas o vinagre de maçã. Não é isso que eu estou falando, ok? Além disso, o vinagre de maçã também tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, propriedades antimicrobianas, mas pessoal, por melhor que ele seja, ele não é um milagre, ok? E não substitui as suas medicações e também não substitui um estilo de vida saudável. Mas agora, se você é diabético, se você é pré-diabético e começar, além de tomar o vinagre de maçã, começar a cuidar da sua alimentação, começar a fazer atividade física, começar a se preocupar um pouquinho mais com a balança para manter um peso saudável, olha, eu tenho certeza que você não vai precisar mais tomar tantos medicamentos para diabetes assim. Eu trato um paciente, ele é americano e ele foi diagnosticado com LADA, que é um tipo de diabetes
que aparece mais velho, em pessoas com mais idade, né? É o late onset, ou seja, é o aparecimento tardio do diabetes. E ele estava tomando insulina há muito tempo, há 11 ou 12 anos. E ele tomava insulina, 2 tipos de insulina, tomava insulina várias vezes ao dia. E quando a gente iniciou, além do vinagre de maçã, quando a gente iniciou o ácido alfa-lipoico, que é algo que eu vou falar aqui também, eventualmente, em alguma outra live, em algum outro vídeo, ele reduziu muito a necessidade de insulina dele, tá? Então a gente fez algumas medidas naturais para ele, a gente fez vários fitocomplexos, a gente fez o vinagre de maçã, a gente fez alguns terpenos, que são fitocomplexos, associados ao melhor controle glicêmico, e ele está usando bem menos insulina do que ele utilizava. Acho que ele está utilizando algo em torno de 80% menos insulina do que ele utilizava antes, por conta dessas medidas que a gente implementou no controle da glicemia dele. E ó, eu vou ensinar para vocês como tomar o vinagre de maçã agora. Você vai tomar 2 colheres de sopa rasa diluída em um copo d'água. Pode ser em jejum, pode ser após as refeições. A maior parte das pessoas não tem problema. Alguns sentem uma queimação, alguns ficam incomodados com o sabor, que realmente é um sabor muito forte, mas a maior parte das pessoas não tem qualquer efeito colateral do uso do vinagre de maçã. A Nilva, olá, serve qualquer marca de vinagre? Nilva, isso é importante também, porque o ideal é que seja o vinagre não filtrado, ok? Então, o vinagre não filtrado é o vinagre ideal. Eu sei que ele é um pouco mais caro, eu sei que ele é um pouco mais difícil de achar, mas ele é o ideal. Então, o vinagre não filtrado, você vai ver que ele tem umas partículas que ficam flutuando no líquido. E são exatamente essas partículas que têm o maior poder de melhorar a sua glicemia, de melhorar a sua pressão e de melhorar também o seu colesterol. E um recado importante, pessoal, do vinagre de maçã é que depois que você tomar, se você não tomar de canudinho, é para você fazer um bochecho, tá? Para poder limpar aquele acidez, para que essa acidez não prejudique o esmalte dos seus dentes, beleza? Essas são as recomendações aqui do vinagre de maçã, é tomar esses cuidados. E ó, para quem não sabe, para quem não gosta do vinagre de maçã da forma usual, existem algumas empresas que fabricam gummies de vinagre de maçã. Então, uma gummy dessa aqui é como se fosse uma colher de sopa de vinagre de maçã, por exemplo. E aí, o sabor é muito mais palatável, não é ácido, é muito mais fácil de tomar. Obviamente que é mais caro. Só que, caso você queira, tem na farmácia, tem na internet. O que eu tomo é esse daqui, que vem dos Estados Unidos, porque além do vinagre de maçã, ele também tem ácido fólico, vitamina B12, tem suco de beterraba, que é bom para reduzir a pressão, suco de romã e também tem o extrato da cannabis aqui, sem o THC, avisando também que a versão física estará disponível em breve. Mas a versão física, ela é uma versão diferente da versão digital. O livro está sendo praticamente reescrito, né? A gente está adicionando muitas informações, a gente está trazendo novos hábitos, a gente está trazendo novas formas de implementar os hábitos. Então o livro que está sendo finalizado para a versão impressa, para a versão física, é um livro ainda mais completo do que a versão digital. Mas, se você quiser ler a versão digital, eu estou enviando agora aí o link para vocês da Eduz adquirirem o seu livro, ok? Um grande beijo para todos, um abraço, bom sábado, bom fim de semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!